Esse vídeo é a continuação da nossa série O Nome do Pai está no Filho. Este é o quarto vídeo e hoje vamos apresentar para vocês um entendimento muito profundo a respeito do nome do Pai com relação ao Filho. Vamos ler inicialmente o livro de João, capítulo 1, verso 18. João 1, 18. Estamos lendo na TNM de 1986, tá bom? Vamos lá. Nenhum homem jamais viu a Deus. É uma declaração muito enfática que o apóstolo João faz a respeito de Deus e os homens. Nenhum homem, zero, nada, ninguém. Nenhum homem jamais viu a Deus. Bom, temos que entender que isto é uma verdade, ok? Nenhum homem jamais viu a Deus. Mas os textos bíblicos, a Bíblia, ela não se contradiz, tá bom? Se nenhum homem jamais viu a Deus, como diz o capítulo 1, verso 18 de João, como então nós temos em várias partes do Velho Testamento pessoas conversando com Deus? É isso que nós iremos explicar hoje, porque realmente não existe nenhuma contradição. O que João falou aqui é exatamente verdadeiro. Vamos ver outro texto também que transmite essa ideia. É aqui, ó. 1 João. Interessante que sempre é João que está falando sobre isso, né? Agora na carta. 1 João, capítulo 4, versículo 12. Agora João diz: ninguém jamais, ele usa de novo jamais, viu a Deus. Então, ele afirma duas vezes nas Escrituras que ninguém, homem nenhum, jamais viu a Deus. Vamos agora para o texto que nós vamos analisar, que é Gênesis, Bereshit, no princípio, né? Capítulo 18, verso 3. Então, ó, estamos alinhados com o hebraico aqui, essas duas versões aqui hebraicas, né? E vamos aqui fazer uma análise a respeito desse texto, que diz assim: disse então Jeová: se eu tiver agora achado favor aos teus olhos, por favor, não passe por teu servo. Bom, quem está falando isso? Se nós analisarmos aqui o contexto, vamos ver que é Abraão. Jeová apareceu-lhe posteriormente entre as árvores grandes de Manre. Como que Jeová apareceu a Abraão, sendo que nós sabemos muito bem que nenhum homem viu a Deus? Como podemos explicar essa aparente contradição que surge aqui? Aí depois que Abraão avistou eles, né? Ao olhar com seus olhos, olhou e eis que havia, ao levantar seus olhos, olhou e viu que havia 3 homens parados a certa distância dele. Quando os avistou, começou a correr ao encontro deles, da entrada da tenda, e passou a curvar-se para a terra e disse: veja que quando Abraão ele avista aqueles 3 homens, 3 pessoas, ele estava na tenda, né? Vamos supor que isso aqui seja a tenda dele. E aí ele teve que percorrer uma distância até os 3. E aí quando ele consegue alcançar os 3, primeira coisa, ele se ajoelha e ele identifica um daqueles 3 como Jeová.
Mas nós não acabamos de ler lá em 1 João 4,12 e em João 1,18 que homem algum jamais viu a Deus. Como é possível então Abraão ter visto a Deus? Depois de todos esses acontecimentos aqui do capítulo 18, Abraão ele entra em diálogo com Deus a respeito de Sodoma, que era uma cidade em que havia muita prosperidade naquelas épocas. Mas as pessoas da cidade de Sodoma estavam fazendo muitas coisas erradas aos olhos do pai. Então, o pai revela a Abraão que estava tensionando destruir toda aquela cidade. Aqui a gente vê aquele capítulo em que Deus conversa com Abraão. Abraão tenta interceder pelos habitantes de Sodoma e fez o máximo possível, mas mesmo assim não deu certo, porque realmente não tinha ali mais do que 3 almas justas e a cidade iria ser subvertida. Um detalhe interessante a respeito disso acontece um pouco antes desse relato. Diz assim, o verso 22. Neste ponto, os homens viraram-se ali e seguiram caminho para Sodoma. Os homens aqui era 2, porque o terceiro ficou. E 2 foi para Sodoma, cidade de Sodoma. Então eles viram a Sodoma, seguiram o caminho para Sodoma. Mas quanto a Jeová, ainda estava parado ali diante de Abraão. Então ele conversou com Abraão e aconteceu todas as coisas que nós conhecemos. No capítulo 18, no capítulo 19, ele traz para nós uma informação bem interessante, que os anjos chegam à cidade de Sodoma e Ló coloca eles para dentro de casa, né? Pois era hospitaleiro, tinha aprendido com Abraão, hospitalidade, que na verdade era bem comum aos povos daquela região. E aí aconteceu que aquelas pessoas da cidade passaram a tentar contra os anjos e os anjos acabaram cegando aquelas pessoas. E os anjos avisaram para Ló que iriam destruir a cidade e que eles precisavam correr, pegar todos os que eram seus. Infelizmente, as pessoas daquela cidade não acreditaram muito em Ló. E acabou que fugiu só apenas os 4 da família. Vamos agora começar a acompanhar aqui a leitura a partir do verso 20, para inteirarmos do contexto. Versículo 19, aliás, diz assim: Ora, por favor, teu servo achou favor aos teus olhos, de modo que estás magnificando a tua benevolência, de que usas para comigo, para preservar viva, mas eu não posso escapar para a região montanhosa, para que não se apegue à minha calamidade e eu certamente morra. Ora, por favor, essa cidade está perto para se fugir para lá, e é uma coisa pequena. Por favor, posso escapar-me para lá? Não é uma pequena? A minha alma viverá. Ele lhes disse então: Eis que também neste ponto tenho deveras consideração para contigo, não subvertendo a cidade que falaste. Apressa-te, escapa para lá, porque não posso fazer coisa alguma até chegares lá. É por isto que chamou a cidade pelo nome de Zoar. A cidade tinha o nome Zoar. Em hebraico, né? A cidade chama, é aqui, ó. Tizoar. 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 E em hebraico,
a pronúncia e a forma, né, escrita em hebraico. Que significa uma cidade no extremo do sudeste do Mar Morto, associada a Sodoma e Gomorra, compondo uma das 5 cidades enroladas para destruição, poupada a pedido de Ló para que fosse seu lugar de refúgio. Cidade pequena, insignificância, o nome da cidade, né? Significa mais ou menos isso. O sol já tinha saído sobre a terra quando Ló chegou a Zoar. Então foi bem no raiar do sol, né? Agora vamos ver aqui em hebraico o que diz aqui, ó. Vamos lá, devagarzinho. Adonai, Yahweh, Yahweh. Aí nós temos a segunda palavra agora. Esse aqui é Deus, né? Ha, mitir. Aí no caso, esse R e o I aqui se torna rim. Rintir, que significa literalmente chover. Então, Deus, né? Yahweh, Yahweh, Va Yahweh, Yahweh, fez chover. Fez chover. Al significa sobre. Sobre. Yahweh fez chover sobre. Sedom. Sedom. Então Yahweh fez chover sobre Sedom. E sobre Veal. E sobre Veal. Amora. A gente fala Gomorra, mas a palavra, na verdade, é Amora. Fez chover sobre Sidom e Amora, e sobre Amora, ou Gomorra, né? Como nós conhecemos. Gaferrit. Gaferrit. Enxofre. Gaferrit. Enxofre. Enxofre. Então ele fez chover sobre Sodoma e Gomorra, Sidom, Amora, Gerift e fogo. Essa palavra aqui é fogo, né? Mas essa palavrinha aqui, juntando as duas, e fogo. Choveu sobre Sodoma e Gomorra, fogo e enxofre. Meet, que isso aqui não é traduzido, né? Falando sobre o objeto. O objeto aqui no caso é Adonai, Yahweh. Então, Yahweh, Min, que significa aqui, ó, de cima. Ou de Yahweh de cima. De Yahweh de cima. De Yahweh de cima. De cima da onde? Shamai. Shamai. De cima dos céus. Então,
Vamos aqui voltar, né? Rapidamente. E ler aqui o texto com vocês. Yahua, que é o próprio nosso Pai, né? Aqui chamou ele de Jeová, né? Fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra da parte de Yahua de cima dos céus. Veja como que essa tradução aqui, olha, a gente viu em hebraico palavra por palavra, né? A gente contestou aqui, olha, o que é importante nós observarmos é que aqui, ó, usa o termo e aqui usa o termo. Yahua, Yahua. Duas vezes, tá vendo? Então, aqui tá falando sobre, se observarmos com atenção, dois Yahua. Yahua fez chover, então, enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, da parte de Yahua dos céus. Então, o Yahua que estava com Ló, ele fez chover fogo sobre a cidade da parte do Yahua que estava nos céus. Então, esse texto, se formos analisar a fundo, com atenção, vamos ver que tem um Yahua na terra e um Yahua no céu. Vamos ver outra versão, a mais atual. Aqui, ó, 2015. Diz assim, ó. Então Jeová fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Isso procedeu de Jeová dos céus. Então, o Jeová que estava conversando com Ló e que estava conversando com Abraão, ele fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma da parte que procedeu de Jeová que estava nos céus, dos céus. Parece repetitivo o que eu estou falando, mas isso é muito importante. Esse conceito é como se fosse uma chave que vai abrir na sua cabeça um quebra-cabeça gigantesco. É uma porta que vai se abrir para você entender definitivamente e nunca mais fazer confusão alguma com relação a isso. A grande maioria das pessoas, por não entender isso, ele se confunde com trindade, com unicismo, né? E também não entendem o papel de Jesus, porque na grande maioria das vezes, vamos agora fazer uma coisa aqui, ó. Vamos substituir então, para vocês entenderem, esse nome aqui, ó, por Jesus, que é o anjo da aliança, né? Que nós vamos estudar mais à frente. O anjo que ficava na frente do acampamento. Isso aí vocês já sabem dos outros estudos. Então, Jesus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Isso procedeu de Jeová dos céus. Entendeu agora? Então, ó, por que acontece isso na Bíblia? É simples. As pessoas antigas, no caso Moisés, que escreveu Gênesis, ele não sabia nada a respeito do filho, Yeshua HaMashiach. Ele não tinha esse entendimento. Então, para ele, quando ele ficou sabendo dessas coisas, ele colocava tudo como Jeová. A verdade é que a maioria dos profetas, isso só foi revelado a eles no Novo Testamento. No Novo Testamento eles tiveram esse discernimento do filho com o pai. Começaram a ter, né? Porque depois veio as igrejas e fizeram maior confusão, falando de trindade, falando de um monte de coisa que a Bíblia não ensina. Mas os apóstolos entenderam que havia uma grande diferença entre o pai e o filho. Mas na Bíblia, na Torá, porque Gênesis faz parte da Torá, não diferencia Jeová pai de Jeová filho. Então, quando aquele texto que nós lemos lá, que nós vamos voltar lá de novo,
fala que nenhum homem jamais viu a Deus, é porque esse Jeová aqui que conversava com as pessoas no Antigo Testamento não é o Jeová que está nos céus. O Jeová que conversava com as pessoas, inclusive com Moisés, com Abraão, com Jacó, com todas essas que a gente vê na Bíblia, né? Vamos analisar vários versículos no outro estudo. Esse Jeová é o próprio anjo que vai à frente. O anjo das faces. Que também, né? Como nós vamos estudar, vou provar isso, né? Nesse ciclo de estudo sobre este assunto, que esse anjo é o próprio Filho de Deus, Yeshua. Vamos voltar lá agora naquele texto que nós começamos o nosso estudo. 1 João, aliás, João, né? Capítulo 1, verso 18. Agora vai fazer sentido para nós. Vamos que pegar aqui aquela versão que nós estávamos. E vamos ler agora todo o texto. Agora vai fazer sentido. Nenhum homem jamais viu a Deus. Qual Deus? Yahweh. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Que estava, chamai, nos céus. O Deus unigênito, que está na posição junto ao seio do Pai, é quem tem explicado. Quem é o Deus unigênito? Esse aqui, ó. Que estava conversando com Ló, que estava conversando com Abraão. Então, o que João queria dizer aqui, olha? Nenhum homem viu ao Pai, mas viu ao Filho. Entendido? É isso que João está querendo dizer aqui. Vamos observar aqui um detalhe importante. Deixa eu apenas tirar aqui esses números strongs para vocês conseguirem visualizar de forma mais limpa, que eu queria mostrar aqui, ó, para vocês. Preste bastante atenção na forma de escrita e de vocalização que os maçoretas colocaram. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar uma foto porque eu consigo ampliar só esse pedacinho. Só esse pedacinho aqui. Isto. Vamos lá. Aqui, ó. Olha aqui que coisa mais fantástica isso. Tirando esse artigo aqui. Diminui um pouco aqui, né? Tirando esse artigo aqui, ó. Olha só como que o nome do pai está escrito. Yod, Re, Vav, Re. E aqui tem um patá, certo? E esse ponto aqui é praticamente só uma vocalização mesmo, certo? E olha como esse daqui, olha, está escrito, olha. Tá vendo que esse aqui, ele colocou 2 pontinhos aqui embaixo? E esse aqui não tem nada? Por que os maçoretas fizeram isso? Porque os maçoretas se aperceberam que esses dois aqui, olha, eram diferentes. Eles entenderam que esse Adonai aqui, né, não era o mesmo Adonai daqui. Porque esse Adonai aqui, olha, era o Adonai que estava nos céus. E esse Adonai aqui, ó, Yahweh, ele estava conversando
com Lot, com Ló. Por isso que quando eles colocaram a vocalização aqui, massoreticamente falando, né? Eles fizeram essa diferenciação aqui. Aqui eles, de vez de colocar os dois pontinhos para ficar igual e colocar esse negocinho aqui em cima aqui, ó. Não fizeram. Por quê? E nem isso aqui, né? Que esse aqui tem um negocinho aqui. E esse aqui não tem, tá vendo? Bom, vou voltar lá para vocês verem a diferença. Observem a diferença aí. Tá vendo? Os próprios maçoretas perceberam a diferença entre os dois Adonais. Vamos agora ver uma outra coisa. Bom, vamos lá. Como que as Bíblias vertem esse texto? Como que as Bíblias vertem esse texto? Tem que voltar lá, né? Gênesis, capítulo 19, verso 24. Vamos lá. Vamos ver, para terminar o nosso estudo, como que as Bíblias vertem esse texto. Só para vocês verem a dificuldade que as Bíblias têm quando eles vão verter esse texto. Presta atenção. Nesse caso aqui, olha, nós já analisamos essa aqui, né? Por exemplo, Almeida, corrigida e atualizada, ela verte assim, ó. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Se você analisar esse texto, você vai perceber que esse texto está alterado. Por quê? Porque o nome de Deus, ele aparece duas vezes no texto. E aqui eles usaram apenas uma vez no texto. E aí, para sucumbir essa segunda vez aqui, eles colocaram da sua parte, como se fosse da parte desse mesmo Senhor aqui, ó, que fez fazer o fogo cair. Vamos lá, mais ainda. Almeida Corrida Fiel. Essa aqui já foi mais fiel mesmo. Tá vendo? Por isso que é chamada fiel. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus. Então tinha um Senhor na terra que fez, né, cair fogo da parte do Senhor que estava no céu. Aqui realmente expressou a ideia correta. Essa daqui, olha, eles até escrevem aqui quando aparece o tetagrama, eles aparecem em letra tudo em caixa alta, tá vendo? Também ela correspondeu. Essas também corresponderam, né? Esse detalhe. Essa também, né? Almeida corrigida. Almeida contemporânea. Também. Certo? Vamos lá, vamos continuar a nossa análise aqui das versões. Agora a Bíblia Almeida século 21. Então, da sua parte, o Senhor fez chover enxofre e fogo dos céus sobre Sodoma e Gomorra. Tá vendo que, no final das contas, o texto não está totalmente deturpado. Porque, olha só, aqui está querendo dizer que o Senhor fez chover fogo e enxofre dos céus. Só que o texto original fala que o Senhor da terra fez chover, o Senhor que estava na terra, fez chover fogo e enxofre da parte do Senhor que está nos céus. E aqui parece que é o fogo e o enxofre que veio do céu. Apesar que eles vieram, né? Pode ser que eles vieram do céu mesmo. Não vou entrar nesse mérito. Mas você vê que aqui, olha, o texto não consegue ser perfeito, obedecendo o original como nós fizemos a análise do hebraico. Vamos lá. Então o Senhor choveu enxofre, fogo e do Senhor dos céus. Beleza. Então a Bíblia amplificada, perfeito. Fogo flamejante. Até traz uma nota aqui. O que é fogo e enxofre? Fogo flamejante. Bíblia Almeida recebida 2011. O Senhor fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Tá vendo? Recebida não foi muito precisa, né? Essa aqui foi, né?
Aqui, olha, eles omitiram a informação do céu. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Então, aqui omitiu, né, a parte dos céus que o texto fala. Chamai, né? Não pode tirar uma palavra do texto bíblico. Mesma coisa, né? Também a mesma coisa acontece com essa, Almeida. Vamos sair das Almeidas, né? Porque são muitas Almeidas. Vamos agora à Bíblia Católica. Bíblia Ave Maria. O Senhor, Bíblia Ban. Bíblia Ave Maria. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor do céu. Perfeito, essa versão. Deixa até mais claro, né? Vamos ver agora a Bíblia Sagrada, edição pastoral. Então Javé fez chover dos céus enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Não. Vamos ver agora a Bíblia Sefer, judaica. E o Eterno fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo da parte do Eterno desde os céus. Beleza. Então, o Eterno fez chover fogo da parte do Eterno que estava no céu, né? Desde os céus. Vamos ver agora a King James atualizada 2008. Yahweh, o próprio Deus, fez chover do céu e enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Então, a King James, infelizmente, nesse texto ela pecou. Faltou um Yahweh mais para cá, né? Bíblia Septuaginta mais Novo Testamento 2017. O Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo do Senhor vindos dos céus. Aqui parece que o fogo que estava vindo dos céus, né? Nesse texto aqui. Tá vendo como é que é bom fazer as comparações? Agora a Bíblia edição para todos, edição comum. O Senhor fez então cair do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Bíblia edição para todos comum 2009 é a mesma coisa do outro, né? Deixa eu ver aqui que também faltou usar certinho, né? Vamos agora para a Bíblia corrigida e fiel, né? Corrigida e fiel. Vamos ver. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Corrigida e fiel. Parabéns. Bíblia capa nova. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Então, não foi bem traduzido, né? Bíblia Franciscanos Capuchinos. Então o Senhor fez cair do céu sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo enviadas pelo Senhor. E eles trocaram, né, um pouco a ordem aqui do hebraico, né? Mas eles não tiveram totalmente errados. Mudou um pouquinho o sentido, mas ainda continua tendo um sentido maior, né? Pelo menos usaram os dois senhores. Agora a Bíblia difusora também, né? A gente percebe aqui que ela usa igualmente a outra. Vamos agora para King James 2001. Yahweh, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Não. Essa King James fiel aqui já foi fiel mesmo. Ó. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde os céus. Beleza. As versões literais sempre são realmente bem literais, né? Tá aqui.
Como vocês podem ver, né, em diversas Bíblias, aparece, né, até mais ou menos no sentido correto, né. Algumas saem um pouco da lógica, outras, né, tá mais ou menos na lógica. Então, o que é importante nós observarmos aqui, né, ao fazermos essa análise das versões bíblicas em português que temos em mão, é perceber como a maioria dessas Bíblias traduzem o texto, né? Vamos ver aqui a tradução brasileira. Então Jeová fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo, da parte de Jeová desde os céus. É, certinho. E as últimas, a que a gente já analisou, né? Isso procedeu de Jeová dos céus. Essa foi mais interessante ainda, né? Então Jeová fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E isso procedeu de Jeová dos céus. Então Jeová da terra fez cair fogo, né? E isso procedeu da parte de Jeová dos céus. Reina Valéria, né, a versão espanhola mais das mais queridas, né? Diz então Jehová hizo louver sobre Sodoma e sobre Gomorra, azufre e fogo, de parte de Jehová desde los cielos. Também traz a mesma ideia das outras Bíblias que estão traduzidas corretamente, né? Ou seja, esse Jeová aqui fez cair fogo e enxofre da parte de Jeová desde os céus. Bom, pessoal, então é isso. Vamos terminando o nosso vídeo. Espero que vocês tenham entendido que existe sim dois Jeovás no Antigo Testamento o tempo todo. Um Jeová que falava com as pessoas, que era o porta-voz, que executava as ordens do Jeová que estava nos céus, tá? Se vocês entenderem isso, vocês vão entender o texto de João sem contradição alguma. E vão entender que muitas vezes, quando aparece a palavra Jeová na Bíblia, não está falando ao Pai, está referindo-se ao Filho. Por isso que muitas profecias dos profetas, as pessoas não conseguem discernir porque eles não conseguem entender que está falando do Filho. Por exemplo, uma profecia que fala que Jeová vai vir reinar em Sião. Jeová, o Deus Pai, não vai vir reinar em Sião. Porque Sião é o reino do Filho. É o reino que era de Davi que foi dado para o Filho. Então não é Jeová o Pai que vai vir, é Jeová o Filho. Por isso que nós estamos estudando o nome do Pai está no Filho. Para podermos entender bem esse conceito e podermos tirar o máximo proveito das Escrituras Sagradas. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e que te fortaleça de alguma maneira.